Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Como é que estão os estudos mais estimulados? Já conseguiram assistir às videoaulas anteriores? Avisei hoje de manhã aos representantes da turma que eu já havia enviado a atividade avaliativa para o e-mail da turma e mandei ontem à noite esse e-mail, já está disponível lá para que vocês respondam. Alguns comentários no sentido de que não tem como imprimir a atividade. Não tem problema se você não tem como imprimir a atividade. Basta que você transcreva o cabeçalho para uma folha de caderno, você anote os números das questões e você dê as respostas logo em seguida à numeração das questões. Então, não tem problema. Quem pode imprimir e responder, ótimo. Quem não pode, faz no caderno, mas eu só vou aceitar as atividades respondidas de forma manuscrita, tá? Essa atividade é relativa à classificação dos crimes, que foi o que a gente trabalhou nas 3 primeiras videoaulas. E agora a gente vai começar a trabalhar de fato a teoria do crime com material novo, que vai ser objeto de cobrança de outras atividades, tá bom? Como essa unidade foi meio conturbada em vários aspectos, demandando de nós uma adaptação um pouco mais, essa adaptação inicial, na verdade, eu fiz só uma atividade avaliativa que vai ser a nota da segunda avaliação. E para a terceira avaliação, para a terceira nota, composição da terceira nota, aí a gente vai trabalhar um pouco mais detalhada a teoria do crime, porque ela é realmente grande para trabalhar numa única atividade, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente poder acessar o nosso material e prosseguir. Tá aqui, nossa teoria do crime, o material é um só. Eu dei continuidade àquele que a gente já havia feito, e a gente vai só complementar aqui com slides a mais. Deixa eu destravar. Vamos lá. Então, o que a gente já trabalhou? Já falamos do conceito de infração penal, aprendemos a distinguir crimes e contravenções, falamos também desse tipo sui generis da infração, gênero, do usuário de drogas, que nem se classifica como crime, nem se classifica como contravenção, considerando aquelas regras da Lei de Introdução ao Código Penal. Falamos também sobre algumas classificações, que a classificação legal é o tipo penal propriamente dito, é aquilo que está expresso em cada artigo do Código Penal que prevê um crime. Falamos sobre a classificação doutrinária e aí trabalhamos as classificações mais importantes, porque, como eu já tinha falado para vocês, são inúmeras as classificações dos crimes dentro da doutrina brasileira. E aí eu optei por trabalhar só com aqueles que são mais importantes, certo? Então, dando sequência, após essa classificação dos crimes e o material que eu enviei para vocês foi até aqui, a gente vai trabalhar, então, o complemento desse material. Dentro de crime, o que mais eu posso dizer? Tenho o que para trabalhar no elemento crime? A gente vai ter várias coisas para trabalhar no crime. A gente tem os sujeitos do crime, a gente tem o objeto material do crime, a gente tem o tipo subjetivo do crime, a gente tem as espécies de consumação e tentativa. Então, há vários elementos que a gente vai estudar quando nós começarmos a trabalhar os crimes em espécie. O primeiro desses elementos são os sujeitos do crime ou do delito, não é? Das contravenções. Quem são os sujeitos? Aí eu classifico esses sujeitos entre sujeito ativo, que é quem pratica o crime, e sujeito passivo, que é quem sofre as consequências daquele crime.
é a vítima do crime propriamente dita. Então, o sujeito ativo pratica o crime, o sujeito passivo é aquele que sofre as consequências, é a vítima do crime. E dentro dessa conceituação de sujeito ativo, de quem pratica o crime, é importante ainda dizer a vocês que o sujeito ele pode ser autor do crime, ele pode ser coautor de um crime, quando se trabalha em conjunto, ou ele pode ser partícipe. Se alguém pratica um crime sozinho, ele é autor desse crime. Se duas pessoas praticam conjuntamente o mesmo crime, eles são coautores de um crime. Mas eu também posso ter um autor ou alguns coautores e partícipe. Então, partícipe e coautor, embora queiram levar ao mesmo raciocínio, à mesma conclusão, são conceitos distintos. O partícipe é aquele sujeito que auxilia o autor do crime a praticar o crime, mas ele não pratica o verbo do crime. Vamos facilitar. No crime de homicídio, qual é o verbo? Matar. Matar alguém. É o crime do 121. Se eu e você, juntos, atiramos ao mesmo tempo contra a vítima e a matamos, nós somos coautores de um crime. Por quê? Porque nós dois praticamos o verbo do tipo. Praticamos uma conduta que se encaixa no verbo do tipo, que é matar. Tanto eu atirei, quanto você atirou. Agora, imagine que eu queira matar um desafeto meu e não tenho uma arma. Você tem, e você me empresta a arma sabendo que eu quero matar aquele meu desafeto. Você não atira, você não pratica nenhuma lesão contra a integridade física daquele meu desafeto, mas você me auxiliou para que eu praticasse o crime. Então, você vai ser o meu partícipe. Vai responder pelo mesmo crime de homicídio? Vai, mas vai na condição de partícipe, por quê? Porque você não praticou o verbo do crime, você me auxiliou de alguma forma para que eu pudesse praticá-lo. Então, coautor e partícipe são coisas distintas e é preciso que vocês saibam disso, tá bom? Pessoa física, a gente sabe que é super tranquilo, pode praticar crimes ou pode ser vítimas de crimes. E pessoas jurídicas também podem ser praticantes de crimes ou vítimas de crimes? Podem, perfeitamente. Como vítima, podem sofrer crimes de ordem patrimonial, por exemplo, uma pessoa jurídica pode ser roubada, uma pessoa jurídica pode sofrer um estelionato, também é tranquilo esse entendimento. A questão aí fica em: a pessoa jurídica pode ser autora de crimes? Como é que se imagina que uma sociedade empresária possa praticar crime se ela não é uma pessoa? Mas aí é preciso dizer a vocês que é admissível sim a pessoa jurídica como praticante de crime, como sujeito ativo de crime, principalmente considerando as regras do artigo 173, parágrafo 5º da Constituição Federal, que fala sobre crimes de ordem financeira, e o artigo 225, parágrafo 3º, também da Constituição Federal, que admite que as pessoas jurídicas pratiquem crimes contra o meio ambiente. E aí, em relação ao meio ambiente, nós temos, além dessa previsão geral na Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9605 de 98, que prevê nos artigos 21 e 22 esses crimes que podem ser praticados, então, por pessoas jurídicas, ok? Conceito de crime. Como é que a gente vai trabalhar esse conceito de crime? A gente vai trabalhar sob 3 enfoques diferentes. Eu posso dizer o conceito de crime sob uma ótica formal, posso dizer o conceito de crime sob uma ótica material e posso dizer também o conceito de crime sob uma ótica chamada de analítica. Aí eu tenho os conceitos material, formal e analítico de crime. O que seria o conceito material de crime?
Crime, sob a ótica material, é toda ação ou omissão consciente ou voluntária dirigida a uma finalidade, criando risco ou criando propriamente lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Então, material, correspondendo à matéria, quer dizer que o conceito de crime, nesse entendimento, é a ação humana voluntária dirigida a uma finalidade específica que visa colocar em risco a paz e o convívio em sociedade. Já sob o aspecto formal, e aí formal como lei, num conceito legalista, o crime vai ser aquela conduta proibida por lei, sob a ameaça de imputar-se uma pena criminal. E aqui a gente tem nos crimes as penas de prisão, sob as modalidades de reclusão ou detenção, ou com ou sem multa, ou nas contravenções, a gente teria que essas penas seriam penas de prisão simples, com multa ou sem multa, ou só a pena de multa. Então, o conceito formal de crime é aquilo que a lei tipifica, prevê como conduta antijurídica e faz, inclusive, a previsão da pena correspondente caso aquele preceito seja desrespeitado. Além do conceito material e do conceito formal, a gente tem o conceito chamado de analítico, conceito analítico de crime. E esse conceito analítico, ele já não vai levar mais em conta apenas o que diz a lei sobre o enfoque formal e também não vai levar só em conta o aspecto material da conduta, ação ou omissão dirigida a uma finalidade. Na verdade, ele vai fazer uma junção de tudo isso aí para dizer que pelo conceito analítico, o crime vai ser um conjunto de elementos. E para que eu defina esses elementos, eu vou tomar por base alguma dessas duas teorias. Ou a teoria tripartida, ou a teoria bipartida. Pela teoria bipartida, eu tenho que o crime é fato típico mais antijurídico. Pela teoria tripartida, eu tenho que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. Há autores que dizem que a culpabilidade é um pressuposto de aplicação da pena, tá? E aí, por isso, a gente teria como elementos do crime, fato típico e antijurídico, a culpabilidade não seria elemento do crime, porque seria um pressuposto de aplicação da pena. Então, a teoria bipartida só admite dois elementos, fato típico e antijurídico. E a teoria tripartida admite três elementos, fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Resumindo, o que o conceito analítico vem dizer? O crime vai ser assim considerado como toda aquela ação humana que eu puder constituir, aliás, que eu puder configurar através de três elementos ou dos dois elementos, segundo a teoria bipartida. O que é crime? Crime vai ser um fato típico mais a antijuridicidade, mais a culpabilidade. Por que esse conceito é conceito analítico? Porque ele é um conceito que vai analisar os elementos do crime. Por isso ele é chamado analítico. Ele não interessa só, a ele não interessa só o aspecto formal, a ele não interessa só o aspecto material. Ele é uma junção de tudo isso e por isso se diz que o conceito analítico é aquele que leva em conta os elementos do crime. E os elementos do crime podem ser dois, de acordo com a teoria bipartida, ou podem ser três, de acordo com a teoria tripartida. Via de regra, no direito penal brasileiro, a gente utiliza a teoria tripartida, que diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá? A teoria bipartida não admite a culpabilidade? Admite,
mas ela não admite como elemento constitutivo do crime, ela admite como um pressuposto para a aplicação da pena. Então, a teoria tripartida vai dizer o fato é típico e antijurídico. E, se houver culpabilidade, eu posso aplicar a pena. É um pressuposto de aplicação da pena, mas não compõe o crime. Já a teoria tripartida, não. A teoria tripartida admite os três elementos de uma única vez e analisa esses três elementos. De acordo com esses três conceitos, qual é o conceito que a gente vai usar para estudar o crime? Conceito analítico do crime, que é aquele que diz, de acordo com a teoria tripartida, que é aquele que diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá bom? Então, dos conceitos apresentados, nos interessa o analítico sob a teoria tripartida, tá bom? Então, a gente vai ver mais na frente que o nome da nossa teoria que estuda o crime do direito penal brasileiro é a teoria tripartite ou tripartida ou teoria ou conceito ou teoria analítico finalista. E a gente vai chegar ainda nessa parte de finalista. Por agora, o que eu preciso que vocês saibam? Que o conceito adotado é o conceito analítico, esse mais amplo, que vai analisar os elementos do crime, sob o enfoque da teoria tripartida, que diz que o crime é constituído por fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Ok? Quem adota a teoria tripartida do crime, direito penal brasileiro? Nelson Hungria, Luiz Regis Prado. Quem adota a teoria bipartida do crime? Damásio, Mirabete, Delmanto. É relevante? Não, no final das contas não, porque a culpabilidade ela vai ser estudada da mesma forma, só que em uma teoria como elemento do crime, em outra teoria como pressuposto de aplicação da pena, mas que, no geral, os elementos da culpabilidade para a teoria tripartida são os mesmos elementos da culpabilidade da teoria bipartida. Então, não há muita relevância em relação a isso aí, só coloquei aqui para ilustrar, certo? Uma observação relevantíssima: punibilidade não é elemento do crime. Não confundam culpabilidade com punibilidade, tá? Na culpabilidade, a gente vai analisar se aquele sujeito que cometeu um fato típico e cometeu um fato antijurídico, se ele pode ser culpável, ou seja, se a ele pode ser aplicada a pena prevista para o crime que ele praticou. Se as condições particulares dele permitem que ele seja considerado culpado e a ele sejam impostas as penas previstas para o crime cometido. A punibilidade não tem a ver com culpabilidade. Punibilidade não é elemento do crime e trata de coisa diferente da culpabilidade, tá bom? Não confundam isso. A punibilidade, na verdade, é a possibilidade jurídica de aplicação da pena, da sanção penal. Por quê? Porque é possível que, tendo um sujeito cometido um crime, fato típico, antijurídico, que ele seja culpável, ele é imputável, ele tinha potencial consciência da ilicitude do que ele estava praticando, era dele exigível conduta diversa naquelas condições, mas ainda assim ele praticou o crime. Então, eu tenho que o crime existe, mas pode ocorrer algum fator que não vai deixar que esse sujeito seja punido. Aí eu tenho as causas extintivas de punibilidade, extinção de punibilidade. O sujeito é culpável, ele foi considerado culpado, mas ele não vai poder sofrer aquelas sanções por uma ocorrência diversa das condições particulares dele, a exemplo da prescrição. Essas causas extintivas de punibilidade estão lá no artigo 107 do Código Penal, e uma delas é a prescrição. Ou seja, o Estado não conseguiu fazer com que aquela pessoa fosse punida dentro do prazo que a lei impõe,
e, portanto, perdeu o direito de puni-la. Veja, o crime aconteceu, o sujeito é culpável, não há nenhuma questão em relação a essa. O que aconteceu para que ele não fosse punido? Aconteceu que o Estado perdeu o prazo que ele tinha para fazer punir essa pessoa. Outras condições, causas extintivas de punibilidade que estão lá no 107, anistia, graça, indulto, a morte do autor do crime. Então, são condições relevantes que não dizem respeito propriamente ao crime, mas são ocorrências paralelas que impedem que o Estado possa punir aquela pessoa pela prática daquele crime, tá? Então, cuidado, punibilidade não é elemento do crime. Não confundir culpabilidade com punibilidade. Olha um exemplo. Um sujeito A mata um sujeito B em 1980, mas a autoria desse delito só vem a ser descoberta em 2005. Significa dizer que sabia-se da ocorrência do crime desde 1980, só não se sabia quem era o autor do crime, que só veio a ser descoberto em 2005. O homicídio, segundo o artigo 109, inciso 1º do Código Penal, prescreve em 20 anos. Logo, essa descoberta tardia não vai permitir que o sujeito que cometeu esse homicídio seja punido. Por quê? De 80 até 2005 se passaram 25 anos. E o Código Penal diz que o prazo para que se faça punir alguém por homicídio é de 20 anos. Superados esses 20 anos, o Estado já não pode mais punir essa pessoa. Por quê? Porque houve a prescrição. Então, o que eu tenho? A decadência, na verdade, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho que o fato típico existiu, a antijuridicidade existiu, o sujeito era culpável, maior de idade, tinha consciência da ilicitude, era exigível dele uma conduta diversa, ele conseguiu configurar, no caso concreto, os 3 elementos do crime. Mas um fator extraordinário, paralelo, que diz respeito à punibilidade, impediu que esse sujeito fosse punido pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado. Ok? Pois bem, vamos lá. Pelo conceito analítico que nós estudamos, associado à teoria tripartida, eu tenho que crime é fato típico, ilícito ou antijurídico e a culpabilidade. São os 3, daí teoria tripartida, elementos do crime. No fato típico, que é o que nos interessa por agora, eu vou analisar a conduta do sujeito, tá? É como se a gente tivesse o seguinte esquema: crime, aí dele eu tenho os 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro de fato típico, eu tenho outros elementos para estudar. Fato típico aqui tem elementos, ilicitude tem elementos e culpabilidade tem elementos próprios. Dentro de fato típico, o que é que a gente estudaria? Qual é a necessidade de estudar? Aí está aqui, ó, embaixo. Fato típico é composto por conduta, resultado, nexo e tipicidade. Eu tenho 4 elementos no fato típico para estudar. E é com ele que a gente vai trabalhar nesse momento, tá? Suspendam a ilicitude e a culpabilidade, porque agora eu preciso que a concentração se fixe no fato típico. Então, para que eu saiba, para que eu verifique se existe fato típico, lembrando que, para a teoria tripartida, no conceito analítico, eu digo que existe crime, é preciso que esses 3 elementos se configurem conjuntamente. Se faltam deles, não há crime. É preciso a coexistência dos 3 elementos para que haja crime. Se houver fato típico e ilicitude, mas não houver culpabilidade, não há crime. Se houver fato típico e culpabilidade, mas não houver ilicitude, não há crime. Então, é preciso a coexistência dos 3 elementos.
E dentro de fato típico, para que eu diga que o fato típico está configurado, é preciso que haja conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta, minha gente, ela é relevantíssima nesse momento. O que é a conduta? A conduta é a manifestação de vontade do sujeito, que pode ser através de uma ação ou de uma omissão. É o agir ou não agir do sujeito ativo, ensejando a ocorrência do crime ou não. Então, atenção. O que é o fato típico? Segundo Sanches, fato típico havendo um fato humano indesejado, consciente numa conduta causadora de resultado, ajustando-se a um tipo penal, deixa de ser simplesmente fato e passa a ser um fato típico. Deixa eu pegar o código aqui. Vamos lá. Fato típico pode ser conceituado como uma ação ou omissão humana, antissocial, que, norteado pelo princípio da intervenção mínima, consiste numa conduta produtora de um resultado que se adequa ao modelo de uma conduta proibida pelo direito penal. Esse é o conceito de Sanches para fato típico. A ação humana que se adeque a um tipo penal previsto pela legislação penal brasileira, que vai ensejar um determinado resultado. Desse conceito é que a gente extrai esses 4 elementos. Eu preciso de uma conduta, que pode ser um agir ou um não agir, ação ou omissão. Eu preciso de um resultado. Essa minha ação ou essa minha omissão precisam fazer com que haja uma mudança no mundo exterior. Porque se eu não ofender a um bem jurídico de terceiro, qualquer que seja ele, não há interesse no direito penal. É preciso que algum bem jurídico seja ofendido. Alguém morreu, um patrimônio foi lesionado, a dignidade sexual de alguém foi violada, a integridade física de alguém foi lesionada, violada, enfim. Eu preciso de um agir, eu preciso de um resultado, e eu preciso que esse meu resultado decorra desse meu agir ou não agir. É o que eu chamo de nexo causal. O resultado decorre da minha ação ou da minha omissão. E, por fim, eu tenho a tipicidade, ou seja, a adequação da minha conduta a um tipo penal. Aquela conduta que eu pratiquei tem previsão no Código Penal, eu consigo encaixá-la em algum tipo penal previsto no Código Penal ou na legislação extravagante, aí eu teria a tipicidade, mas eu não vou me estender agora sobre isso, porque a gente vai ter um momento oportuno para estudar o fato típico. Eu só quero que vocês compreendam que o fato típico pede a ocorrência de uma conduta voluntária humana, tá? Ou um agir, ou um não agir, e aí vocês lembram que a gente já estudou na classificação dos crimes, os crimes comissivos, que pedem uma ação, e os crimes omissivos, que pedem uma omissão, e os omissivos podem ser próprios ou impróprios, tá? Então, nesse conceito de fato típico, eu tenho a conduta humana. E ela vai ser relevante agora para que a gente compreenda, dentro das teorias que tentaram explicar a conduta humana, qual vai ser aquela prevalente, aquela que vai prevalecer. A gente já viu que a gente vai adotar, a gente adotou na legislação penal brasileira, o conceito analítico de crime sob o enfoque tripartido. Agora a gente precisa estabelecer qual vai ser ou qual foi a teoria adotada pelo direito penal brasileiro no tocante à conduta. Essa condutazinha aqui, como elemento do fato típico, ela ensejou várias teorias.
Várias teorias tentaram explicá-la e apenas uma delas foi adotada pelo Código Penal Brasileiro, pelo Direito Penal Brasileiro, em verdade. E aí a gente tem uma quantidade um pouco maior, mas eu elegi as 4 mais importantes, e dessas 4 mais importantes, as 2 maiores teorias, eu vou falar das 4, mas vou enfocar nessas 2 mais correntes, nessas 2 mais importantes, só para que vocês tenham esse conceito, esse conhecimento dessas teorias e saber por que a gente dá o nome de teoria tripartida ou de teoria analítico-finalista para a teoria que estuda o crime no direito penal brasileiro. Eu não quis dizer a vocês que a teoria é a teoria do conceito analítico-finalista, sem dizer por quê, tá? Porque é complicado você dizer, impor que um conceito é aquele, que o nome é aquele, sem explicar. Então, por isso que eu vou deixar essa aula aqui, para explicar essas teorias, para dar essa noção geral, para que a gente chegue, então, a esse conceito final sobre a teoria adotada pelo direito penal brasileiro. A primeira teoria que tentou explicar a conduta foi a teoria que a gente chama de causalista, causal, clássica ou naturalista, que é de autoria de von Litz e Delin, tá? Para eles, que foi a primeira teoria que tentou explicar a conduta, para a teoria clássica, a gente tinha o conceito de conduta humana, de conduta como ação humana voluntária que produz modificação no mundo exterior. Primeiro, eles não falavam em ação ou omissão, eles só falavam em ação. Então, o primeiro erro dessa teoria é que não levou em conta que crimes poderiam ser cometidos por omissão, quando eles dizem que a conduta é uma ação humana. Então, foi o primeiro equívoco, dentre outros, que essa teoria possui, de dizer que o crime, a conduta para a prática do crime, para a configuração do crime, ela depende de uma ação, quando, na verdade, hoje a gente sabe que ela também pode ocorrer através de uma omissão. Outra observação relevante sobre essa teoria é que eles não levavam em conta para a ocorrência do crime, para a configuração do crime, o dolo ou a culpa, como a gente tem hoje. Vocês também estudaram na classificação dos crimes o dolo e a culpa, crimes dolosos, crimes culposos. Então, essa teoria não se preocupava com isso. Eles diziam simplesmente que, se o sujeito agiu voluntariamente e da sua ação decorreu um crime, não interessa se foi doloso ou se foi culposo, ele vai responder pelo crime. É o que a doutrina costuma chamar de fotografia do resultado. Então, imagine a seguinte situação. O sujeito vem dirigindo dentro da velocidade permitida, na sua vida, tomando todas as precauções, e aí um sujeito se joga na frente desse carro, bate no carro e vem a falecer. Era um suicida. Pela teoria clássica, não interessa se aquele crime decorreu de um dolo ou decorreu de uma culpa. O que vai se levar em conta é a fotografia do resultado. E qual foi o resultado? Alguém morreu em decorrência de um atropelamento. Então, aquele sujeito responderia pelo homicídio. Por quê? Porque a teoria não levava em conta o dolo ou a culpa. Levava em conta tão somente a ação humana, certo? E o dolo e a culpa, onde é que eles ficavam? Dentro daqueles elementos que a gente estudou de fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, na teoria causalista ou teoria clássica, a análise do dolo e da culpa ficariam lá no elemento culpabilidade. Ele não seria estudado nesse momento da ocorrência do fato típico. Então, na hora de analisar se o sujeito era culpável ou não, é que se ia analisar o dolo ou a culpa, tá bom? Essa é a segunda observação em relação à teoria clássica. Então, eu tinha um fato típico, a ilicitude,
e a culpabilidade. Teoria aqui é a teoria tripartida. Só que ao invés de nós analisarmos dolo e culpa aqui no fato típico dentro de conduta, se a conduta foi dolosa ou se a conduta foi culposa, deixava-se para analisar o dolo e a culpa aqui dentro do elemento culpabilidade, o que também levava a algumas inconsistências, porque não se dava a devida valoração sobre essa conduta praticada pelo sujeito, né? Na verdade, as críticas a ela são de que desconsiderava que toda ação humana é dirigida a uma finalidade, não se levava em conta essa finalidade da ação humana, também não falava sobre crimes omissivos, só sobre crimes comissivos, e desconsiderava também os elementos normativos e elementos subjetivos do tipo. Nessa teoria clássica, também, no momento da análise da ilicitude, não se levava em conta seu aspecto material, ou seja, de lesividade a um bem jurídico de terceiros. Só se levava em conta aqui, para efeitos de caracterização da ilicitude, o aspecto formal, a obediência estrita à lei. Então, se aquela hipótese tem previsão legal, ficaria configurada a ilicitude, ao passo que não se analisaria a lesividade da conduta praticada para efeitos e do resultado da conduta praticada para efeitos de ilicitude. Então, essa era ou é a teoria clássica causal ou naturalista. Embora tenha sido a primeira e goze de alguma importância, ela foi adotada pela parte geral do Código Penal brasileiro, tá? Inicialmente, mas hoje já não é mais a nossa teoria. Hoje não é mais adotada pelo direito penal brasileiro. Caiu em desuso. Em relação à culpabilidade, gente, também é importante dizer que nela só se analisava a imputabilidade, o dolo e a culpa, tá? Então, a gente tinha elementos reduzidos em relação à culpabilidade. Depois dela, veio um quadrinho ilustrativo aqui, fato típico, dentro da teoria causalista. Fato típico analisava a ação humana voluntária causadora da modificação no mundo, a ilicitude, e na culpabilidade a gente analisava a imputabilidade, aquela se o sujeito é maior de 18 anos e possui sanidade mental para ser punido, e o dolo e a culpa, então, migraram aqui para a culpabilidade, ao invés de serem analisadas aqui na conduta, tá? Para ilustrar a falha dessa teoria, eu coloquei esse exemplozinho aqui, tá? O indivíduo A mata o indivíduo B por vingança. Imagine a seguinte hipótese, tá? Você possui um desafeto, você passa pela calçada da casa do seu desafeto e vê que ele está na casa dele, tá? Em pé, em algum cômodo da casa. E você vai e atira de fora na cabeça do seu desafeto e mata o seu desafeto. Depois se vem a saber que você, ao matar o seu desafeto, você salvou uma pessoa que estava de joelhos na frente do seu desafeto e seu desafeto estava em pé na frente dele, prestes a matá-lo, tá bom? Situação, dentro da casa do desafeto, ele está em pé com a arma em punho, alguém está ajoelhado na frente e ele iria matar esse alguém. Você passando do lado de fora não viu essa cena, você não sabia que ele ia matar alguém, mas você atirou lá de fora na cabeça do seu desafeto porque você queria matá-lo. Só que quando você matou o seu desafeto, você, por via de consequência, sem saber,
sem ter ideia, salvou aquele terceiro que ia ser morto pelo seu desafeto. Considerando que a teoria causalista não leva em conta a intenção humana, o que é que aconteceria aí nessa situação? Eu poderia alegar legítima defesa de terceiro, dizendo que eu matei esse sujeito para evitar que o terceiro fosse assassinado. Aí a importância de se analisar o dolo e a culpa em conjunto com o elemento conduta, tá bom? Para os clássicos, eu teria sim agido em legítima defesa de terceiro. Por quê? Porque a conduta não leva em conta a intenção, a finalidade do agente. Para a teoria clássica, eu poderia alegar, sim, a ocorrência da legítima defesa. Por quê? Porque quando eu matei o meu desafeto, eu salvei um terceiro. Eu salvei uma terceira pessoa. Mas para a teoria adotada no Código Penal brasileiro, como a gente sabe, eu não poderia alegar legítima defesa. Por quê? Porque o nosso direito penal não adota a teoria clássica, adota a teoria finalista, que leva em conta a finalidade do agir do sujeito, a intenção do sujeito. Então, quando eu atirei no meu desafeto, eu tinha a intenção de salvar alguém? Não, eu só queria matar o meu desafeto. Então, eu não poderia alegar legítima defesa. Essa é a diferença substancial entre a teoria clássica e a teoria finalista, que a gente ainda vai estudar e vai ver que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, pelo direito penal brasileiro, e que vai levar em conta, então, essa subjetividade, essa intenção do agir do agente, tá bom? Eu beneficiaria pela teoria clássica um sujeito através da legítima defesa, sendo em que, em momento algum, ele agiu em legítima defesa, né? Seria um benefício indevido de acordo com a teoria clássica. Essa teoria foi abandonada com o decorrer do tempo. Depois dessa teoria, imediatamente após a teoria clássica, a gente tem a teoria neoclássica, também chamada de neocantiana, que pegou os conceitos da teoria clássica dentro dessa mesma estrutura e fez pequenas e pontuais alterações, mas também não chegou a ser uma teoria muito adotada, não chegou a ser uma teoria muito difundida, mas como ela faz parte dessa ordem cronológica das teorias, eu vou falar sobre ela também, tá? Uma observação aqui é que o Código Penal Militar adotou a teoria causalista, de acordo com o artigo 33. Código Penal Militar, tá? Direito Penal brasileiro, não militar, não. Aí veio depois, então, essa teoria neocantista ou neoclássica de Frank Mesger, que diz também que a conduta é um comportamento humano voluntário que produz modificação no mundo exterior. Primeira diferença, eles corrigiram o erro da teoria clássica que dizia que era uma ação humana. Aqui, a neocantista já admite um agir ou um não agir, ação ou omissão. Ele fala em comportamento humano que produz modificação no mundo exterior, mas continua sem falar sobre a intenção do agente. Não trabalha esse elemento subjetivo, essa vontade de agir do sujeito. Então, ela, apesar de ter corrigido essa falha sobre a omissão, ela não corrigiu a falha sobre a intenção do agente. Ou seja, o dolo e a culpa ainda não estão na conduta. A conduta basta que o sujeito haja ou omita-se e com isso produz um resultado. Não interessa se dolosamente ou se culposamente, tá? Mantém-se, então, esse erro. Mantém o dolo e a culpa lá na culpabilidade. O que mais? Aqui também, para a neocantiana, o crime é fato típico, ilícito e culpável, teoria de culpabilidade, teoria tripartite. E, resumindo,
Os elementos, segundo Sanches, da teoria neocantista, na culpabilidade são a imputabilidade, o dolo, a culpa e a exigibilidade de conduta diversa. Então, o que eu tenho aqui? Lá na teoria clássica, a culpabilidade trabalhava apenas como a imputabilidade, o dolo e a culpa. Só isso. Aí veio a teoria neocantiana e colocou dentro do elemento culpabilidade a imputabilidade que nós já tínhamos, colocou o dolo aqui como um dolo natural e não um dolo normativo, colocou a culpa que nós já tínhamos e acrescentou a exigibilidade da conduta diversa. Então, no elemento culpabilidade, o que houve de relevante? Eles transformaram o dolo, que era um dolo normativo, em um dolo natural, fazendo com que se analisasse a potencial consciência da ilicitude e acresceram também a exigibilidade de conduta diversa. Então, resumindo, a teoria neocantiana fez o quê? Ela trabalhou a omissão que a teoria clássica não trabalhava e dentro de culpabilidade deixou de analisar o dolo como um dolo normativo e passou a analisá-lo como um dolo natural, trabalhando a potencial consciência da ilicitude, e acresceu também a exigibilidade de conduta diversa. Mas, tal qual a clássica também possuía muitos defeitos, não foi adotada e nem foi muito difundida, por isso não tem muita relevância. E aí a gente passa para a terceira teoria, que é a teoria finalista e que é a que propriamente nos interessa. O que é essa teoria finalista? A teoria de Welzel. Por ela, e olha, atenção no conceito de conduta. Para a teoria finalista, que é a nossa teoria, a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, a conduta é um comportamento humano, e aqui leia-se, ação ou omissão. Voluntário, agiu porque quis, dirigido a um fim. Então, o aspecto finalidade, intenção, saiu da culpabilidade, lá nas duas teorias anteriores, e passou a integrar a conduta. É a teoria finalista, então, quem vai analisar dolo e culpa dentro do elemento conduta. Deixa de ser um aspecto da culpabilidade e volta a ser um aspecto do fato típico dentro de conduta, certo? Então, aqui, naquele exemplo que a gente trabalhou do acidente de trânsito, do sujeito que vem dirigindo na sua via, dentro da velocidade compatível com a via, com todas as precauções, e um suicida se joga na frente do carro, eu já não posso, pela teoria finalista, dizer que esse sujeito vai responder por um homicídio na forma dolosa. Por quê? Porque aqui eu vou analisar a intenção do agente. Houve um dolo, ele quis praticar aquele atropelamento, ou não querendo, ele assumiu o risco de praticar aquele atropelamento. Se não, eu não posso falar em homicídio doloso, em conduta dolosa, um agir com uma finalidade especial de atropelar e lesionar ou matar alguém. Então, se eu não posso falar em dolo, eu vou falar em culpa, quando o sujeito, por imprudência, imperícia ou negligência, ele vem a praticar uma conduta tipificada. Ou seja, há uma omissão no dever de cautela. E outra coisa também muito relevante em relação à conduta é que não basta que a gente analise só a finalidade do agente, é preciso também que se analise a voluntariedade, é um elemento fundamental. Todas elas falam sobre voluntariedade, mas eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre voluntariedade. Por que relevante? Porque é preciso que o sujeito haja ou omita-se por querer. Não querer o resultado, mas querer agir para evitar, por exemplo,
que condutas praticadas durante uma crise de sonambulismo sirvam para fazer com que alguém responda por algum crime. Imagine que alguém sonâmbulo, de fato sonâmbulo, durante uma crise de sonambulismo pratique um crime, sei lá, lesões corporais. Esse sujeito vai responder pelo crime de lesão corporal? Não. Por quê? Porque faltou a ele voluntariedade. Ele não tinha consciência no momento em que ele agiu, ele estava agindo involuntariamente. Outra situação, aqueles movimentos reflexos. Você vai colocar uma tomada, um pino, numa tomada na parede, dá um curto, você é impulsionado para trás. Na sua queda, você bate em alguém, lesiona alguém. Há como se falar num crime de lesão corporal aí? Não. Por quê? Porque não houve voluntariedade. Você não agiu se jogando para trás, independente da sua intenção. Então, esse elemento voluntariedade é importantíssimo, tá? Cuidado com ele. Então, agora na teoria finalista, dolo e a culpa passam a ser analisados dentro de conduta, lá no fato típico, e não mais lá na culpabilidade, tá bom? Isso é o que há de mais relevante. É a única diferença, é a única distinção? Não. Mas é o que há realmente de relevante na teoria finalista. No dolo, o que houve de alteração da clássica para a finalista, que são as duas maiores teorias que a gente tem explicando a conduta. Na teoria causalista, o dolo era um dolo normativo. Na teoria finalista, o dolo é um dolo natural. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que no dolo normativo era preciso que se analisasse que se o sujeito possuía consciência da conduta, consciência do resultado, consciência do nexo de causalidade, consciência da antijuridicidade e vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. Isso era o dolo normativo, tá? Na teoria finalista, quando a gente analisa o dolo, quando a gente analisa a finalidade de agir do sujeito, a gente só vai analisar a consciência da conduta, do resultado, do nexo e a vontade de produzir o resultado. Ou seja, eu não tenho no dolo natural a análise da ilicitude. No dolo normativo, eu tinha análise da ilicitude da conduta, tá bom? Então, essa é a primeira, é também uma alteração substancial da conduta causalista para a conduta finalista. Outra alteração é que o dolo saiu, como eu já disse, da culpabilidade e veio para o fato típico dentro do elemento. E no dolo, a gente vai analisar a consciência da conduta e a vontade de praticar a conduta dirigida a uma finalidade. Então, além dessa teoria finalista de Welsel que a gente tem, expressa nessa obra Causalidade e Omissão, é a teoria hoje adotada pelo nosso Código Penal, e a gente poderia desenhá-la da seguinte forma. No fato típico aqui eu tenho a conduta, que eu já tinha nas outras teorias, mas agora ela vai ser analisada sob o aspecto do dolo ou da culpa, que nas outras teorias, dolo e culpa compunham a culpabilidade. E continuo tendo resultado, nexo e tipicidade. Lá na culpabilidade, o que eu passo a ter a imputabilidade que nós já tínhamos, passo a ter aqui a análise no 2, não sei por que ficou assim, mas aqui é potencial consciência da ilicitude. O sujeito tinha consciência naquele momento em que praticou o crime de que aquela conduta era uma conduta tipificada, é a potencial consciência da ilicitude. E a exigibilidade de conduta diversa. Era exigível dele, naquelas circunstâncias, que ele praticasse uma conduta diversa daquela que ele praticou, é isso que vai analisar a exigibilidade da conduta diversa.
Então, aqui é o desenho que a gente tem da teoria finalística, dizendo que fato típico é conduta, resultado, nexo e tipicidade, culpabilidade é imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, tá? E dentro de ilicitude, aquelas excludentes que a gente vai estudar, a exemplo da legítima defesa e do estado de necessidade. Depois da teoria finalista de Wells, veio também a teoria, deixa eu ver, teoria social da ação. E aí essa teoria da social da ação, tal qual a neokantiana, também não teve muita expressividade, mas como ela está nessa ordem cronológica e a doutrina fala sobre ela, então eu trouxe para vocês aqui, para a gente, só a título de conhecimento, saber dessa teoria. E ela veio pegar aquele conceito de comportamento humano, de comportamento humano voluntário, e acresceu aqui esse aspecto de relevância social. A alteração substancial dessa teoria da ação foi jogar essa relevância social nesse comportamento humano. Então, ela tirou só daquele enfoque legalista de dizer que era o comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade, para dizer que, além de tudo isso, esse comportamento deveria ser relevante socialmente. Mas não explicava o que era ser socialmente relevante. Então, deixou em aberto esse conceito de relevância social, e por isso também não foi uma teoria adotada, justamente porque falhou nesse aspecto. Qual é o limite, quais são os pontos que a gente tem para analisar se essa conduta é socialmente relevante ou não? E esses conceitos de relevância social, eles mudam de país para país, e num país de tamanho continental como o nosso, isso muda, inclusive, de região para região, estado para estado, cidades, quando fazem, dentro da mesma unidade federativa, quando fazem fronteira com estados diferentes, elas podem ter culturas diferentes, podem ter entendimentos diferentes sobre determinados conceitos, como Petrolina e Juazeiro, né, cidades vizinhas, mas Petrolina, dentro de Pernambuco, talvez tenha mais da cultura baiana do que da cultura pernambucana, pelo convívio, enfim. E aí era muito complicado de você fazer essa conceituação, essa definição de socialmente relevante para fins de conceituação do crime. Por isso, essa teoria também não teve vida longa, mas existiu e eu preciso trazer para vocês. E outras teorias funcionalistas também, e eu não vou perder tempo com isso. Então, voltando para cá, a teoria que nos interessa de todas essas é a teoria finalista, é ela quem vai trabalhar o dolo e a culpa dentro de conduta, e é ela quem vai nortear o nosso estudo a partir de agora. Então, por que eu precisei fazer isso? Por que eu precisei trabalhar essas teorias? Para dizer a vocês que tudo que nós formos estudar a partir de agora vai ser estudado aqui dentro desse desenho, dentro desse quadrinho. Então, a partir da próxima videoaula, a gente vai estudar já o fato típico. Aí nós vamos estudar conduta, nós vamos estudar resultado, nexo causal e tipicidade, lembrando que agora a gente vai estudar conduta sob a análise do dolo e da culpa, diferente das outras teorias que explicaram o crime. E quando formos estudar a culpabilidade, vamos estudar analisando a potencial consciência da ilicitude como elemento da culpabilidade e não mais como elemento do dolo, quando o dolo era elemento da culpabilidade, e vamos analisar também a exigibilidade de conduta diversa. Então, a partir de agora, nosso estudo se centra aqui nessa teoria finalista. Veja que legal, depois de tudo isso, como é que a gente define a teoria que estuda o crime no Brasil? É uma teoria tripartite ou tripartida,
porque analisa os três conceitos, os três elementos do crime. É uma teoria analítica, porque a gente já estudou esse conceito lá na frente, e é uma teoria finalista. Então, eu posso dizer que o crime no direito penal brasileiro é estudado pela teoria analítico, conceito analítico, finalista. Analítico, finalista. O conceito analítico e a teoria finalista, tá bom? Analítico, porque vai analisar os três elementos do crime, e finalista, porque vai analisar de acordo com esse quadrinho, com esse organogramazinho que a gente está vendo. Então, professora, qual é a teoria que explica o crime no direito penal brasileiro? Teoria analítico-finalista, também chamada por alguns doutrinadores de teoria tripartite do crime. Ok, gente? Os slides têm um pouco mais de material que vocês podem ler com calma, não vou estender a aula lendo o slide. E a partir da próxima videoaula, então, a gente já vai analisar o crime propriamente dito a partir desse slide aqui. Direito penal brasileiro, teoria finalista ou analítico-finalista ou tripartite, que estuda fato típico, mais antijuridicidade ou ilicitude, mais culpabilidade, tá? A partir da próxima videoaula, a gente retoma aqui no fato típico. Boa noite e até a próxima. Bons estudos, não deixem de estudar. Não é férias, não são férias, é apenas